Olá, boa tarde, pessoal. Olá, meus amantes da velocidade. Chegamos para mais uma análise aqui, mais a fundo, né? Dessa vez o foco é todo no Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Isso aí, vamos investigar bem os detalhes dos treinos livres, o que rolou ontem e hoje, dias 24 e 25 de outubro. E também, claro, conectar isso com a história, que é bem marcante dessa corrida. A gente está usando as informações mais recentes do GE. Globo, tá? E o objetivo é claro, né? Tentar extrair o que realmente importa desses resultados, quem se destacou. Exato. E desvendar os segredos desse circuito que é bem peculiar e entender como esse passado todo influencia o fim de semana. Promete, né? Com certeza. Então, vamos direto ao ponto mais recente. Lando Norris, da McLaren. Ele cravou o melhor tempo agora de manhã, no sábado, no TL3, fez 1 minuto 16.633. Tempo rápido. E logo atrás, Lewis Hamilton, agora de Ferrari, né? Ficou em segundo, pouquinho mais de 3 décimos atrás, e George Russell, da Mercedes, fechou o top 3. Uhum. Antes de analisar, só para contextualizar rapidinho, TL1, 2 e 3 são aqueles treinos livres onde as equipes ajustam os carros, coletam dados, né? Antes do vamos ver na classificação e na corrida. Perfeito. Vendo essa liderança da McLaren agora no TL3, depois de Ferrari e RBR nas outras sessões, o que isso realmente indica pra gente? Olha, essa variação é justamente um dos pontos mais bacanas até agora, eu acho. Porque a gente viu Charles Leclerc com a Ferrari mais rápido no TL1. Certo. Depois o Max Verstappen pela RBR dominou o TL2. E agora o Norris põe a McLaren lá na ponta no TL3. 3 equipes diferentes. 3 equipes, 3 pilotos, cada um liderando uma sessão. Isso, para mim, acende um alerta positivo para a competitividade, sabe? Aham. Sugere que a classificação, que acontece mais tarde hoje, pode ser, assim, muito disputada. Talvez até com algumas surpresas ali na formação do grid. E esse TL3 foi uma briga constante lá na frente ou teve momentos diferentes? Teve fase, sabe? No começo, a galera tava mais focada em simulação de corrida, usando pneus médios, acumulando voltas para entender desgaste, ritmo. Entendi, o trabalho mais de base. Isso. O Verstappen até liderou nesse período inicial, só que aí, na parte final, a história mudou completamente. Ah, hora da volta rápida. Exatamente. As equipes colocaram os pneus macios, aqueles de máxima aderência, né, para simular a classificação. Aí a tabela de tempos, nossa, virou bastante. Quem apareceu lá na frente? Vários nomes. Teve o Isaac Adjar, o Kimi Antonelli, o próprio Leclerc, o Hamilton, Oscar Piastri e aí, por fim, o Norris fez o tempo que ninguém mais bateu. Uau, bastante gente. Sim, foi uma demonstração de performance em volta lançada de várias equipes. E teve um sustinho também com o Alexander Albon, que deu uma escapada com a Williams na curva 13. Mas sem bater. Sem bater, felizmente. Só um susto mesmo. Menos mal. Essa agitação toda no final com o macios mostra que tem potencial em vários carros, né? Mas vamos voltar um pouquinho para sexta-feira. O TL1 teve o Leclerc na frente com 1 minuto e 18 e 380. Isso. Só que o grande destaque ali, pelo que eu vi, foi a quantidade de piloto novo na pista, né? Exatamente. O TL1 foi bem atípico por isso. Tinha 9 pilotos que não são os titulares, eram reservas, jovens em desenvolvimento. Tipo quem? Tinha o Pato O'Ward, na McLaren, o Arvid Lindblad, na RBR, no lugar do Verstappen, o nosso Gabriel Bortoleto, na Sauber, Frederic Veste, na Mercedes. Uma vitrine boa para eles, importantíssima, uma chance rara de guiar o carro atual num fim de semana de GP, sabe? Enquanto alguns dos veteranos, tipo Verstappen e Hamilton, estavam lá só de olho nos boxes. E desses jovens aí, quem se destacou mais? O Lindblad parece que foi bem, né? E claro, o Bortoleto representando o Brasil. Olha, o Arvid Lindblad, que estava substituindo ninguém menos que o Verstappen, realmente impressionou. Fez um 6º lugar. Nada mal. Mostrou que a RBR tem mais um talento ali na manga, né? Mas para o público brasileiro, claro, os olhos estavam todos no Gabriel Bortoleto, campeão da F2, estreando em treino livre com a Sauber. E ele correspondeu, né? E como? Ele fez um ótimo 5º lugar no TL1. Esse P5, além do número em si, o que isso sinaliza?
como a Sauber deve estar vendo isso? Então, foi muito expressivo, ele ficou a só meio segundo do tempo do Leclerc, que liderou, e a progressão dele durante a sessão foi muito legal de ver. Como assim? Ele começou mais cauteloso, lá por 18º, depois subiu para 12º, e aí no finalzinho encaixou aquela volta que botou ele entre os 5 melhores. Bacana. E não foi fogo de palha, sabe? Porque hoje, no TL3, já com todo mundo na pista, titulares e tudo mais, condições diferentes, ele foi bem de novo, fechou em 10º. Opa, consistência então. Exato, mostra que ele está se adaptando rápido. E parece que a postura dele também agradou-lhe uns elogios da equipe. Sim, o Jonathan Whitley, que é o chefe da Sauber, fez questão de falar da grande maturidade do Bortoleto. E isso, nossa, é crucial. Não basta ser rápido. Não mesmo. Não adianta só ser rápido numa volta, as equipes querem pilotos que deem feedback técnico bom, que aprendam rápido e principalmente que não errem sob a pressão gigantesca dessas sessões. É muito pouco tempo de pista, muitas vezes num carro que eles mal conhecem. Faz sentido. Então, receber um elogio desses publicamente, de um cara experiente como o Whitley, é um sinal verde muito importante para Sauber e para o futuro dele na F1, né? Com certeza. Levanta até aquela questão, né? Como essas poucas chances são super importantes para avaliar esses novos talentos. Sem dúvida. Um passo gigante para ele. Ótimo ver o Bortoleto se segurando bem ali entre os titulares no TL3 também. E falando nos titulares, quem botou ordem na casa na sexta tarde no TL2 foi o Verstappen, como você já tinha mencionado. Correto. No TL2, já com a galera toda de volta aos carros, o Verstappen colocou a RBR no topo da tabela, mostrando a força de sempre da equipe. E o Bortoleto nessa sessão? Ele ficou em 15º. O que é natural, né? O ritmo dos titulares é mais forte, talvez o programa de testes para ele tenha sido diferente também. Entendi. A PEN no TL2 sugere que a RBR continua sendo a referência, né? Principalmente em ritmo de corrida, que geralmente é o foco dessa segunda sessão. Beleza. Agora, saindo um pouco dos tempos dos pilotos, vamos falar do palco dessa briga. Porque aqui o negócio fica peculiar mesmo. O Autódromo Hermanos Rodrigues. O que exatamente faz essa pista ser tão diferente e tão única no calendário? Olha, o fator principal que define quase tudo no México é a altitude. É uma coisa extrema. Extrema como? A pista está a impressionantes 2.200 metros acima do nível do mar. Para ter uma ideia, isso é muito, mas muito mais alto que qualquer outra pista do calendário da F1. Caramba, e como isso afeta os carros? Muda tudo na física deles. Basicamente, o ar é muito mais rarefeito lá em cima, tem menos densidade, menos moléculas de ar. Ok. E menos ar significa duas coisas principais. Primeiro, menos resistência aerodinâmica, o tal do arrasto. Ah, então eles ficam mais rápidos nas retas. Exatamente. Permite que os carros atinjam velocidades altíssimas nas longas retas do circuito. Por outro lado, e aqui que mora o grande desafio, Qual? menos densidade do ar também significa que as asas, o assoalho, tudo que gera pressão para baixo, o famoso downforce, gera muito menos. Entendi. O carro gruda menos no chão nas curvas. Perfeito. E downforce é essencial para fazer curva rápido, para ter aderência. Então vira um cobertor curto. Rápido na reta, mas difícil na curva. Como é que as equipes lidam com isso? Exatamente essa a questão. Para compensar essa perda de aderência nas curvas, por causa do ar rarefeito, as equipes são meio que forçadas a usar configurações de altíssima pressão aerodinâmica. Trazem as maiores asas. As maiores asas possíveis. Ângulos super agressivos, sabe? Quase como se fossem correr em Mônaco ou na Hungria, que são pistas lentas, travadas. Mas essa asa grande não atrapalha na reta? Gera muito arrasto? Normalmente sim, penalizaria muito. Só que lá no México, como o próprio ar já oferece menos resistência, o efeito negativo dessa asa enorme é menor. É um equilíbrio muito, muito delicado. Complicado. E não para por aí. O problema não é só na aerodinâmica. Afeta os motores também? Como? Sim, e bastante. Menos ar significa menos oxigênio disponível para queimar o combustível dentro do motor, né? Mesmo sendo turbo híbrido. Ah, claro. Menos potência, então? Exato. Reduz a potência máxima que as unidades conseguem entregar. E tem mais, o ar menos denso também é menos eficaz para refrigerar as coisas.
E, Todo mundo lá. nossa, é um verdadeiro quebra-cabeça para os engenheiros, então. Parece que acertar o carro lá é ainda mais crítico do que em outros lugares. Sem a menor dúvida. Se a gente conectar isso ao quadro geral, todo esse cenário faz com que achar o setup e o acerto ideal no México seja uma tarefa, assim, hercúlea. Imagino. Tem que balancear a necessidade de downforce nas curvas com a menor penalidade possível nas retas, gerenciar a potência reduzida e, principalmente, garantir que nada ferva. E quem acerta essa mão? Quem acerta essa equação pode ganhar uma vantagem considerável. E essa condição única da altitude, às vezes, pode até dar uma nivelada no desempenho entre carros diferentes, sabe? Ou expor alguma fragilidade de refrigeração que não aparece em outro lugar. Pode dar uma embaralhada nas forças. Muito interessante. E além desses desafios técnicos todos, tem aquela parte da pista que é visualmente incrível, né? A passagem pelo estádio. Ah, sim. A seção do Foro Sol. Aquilo é sensacional. É um antigo estádio de beisebol que eles incorporaram no traçado. As curvas passam por dentro. Literalmente, as curvas 14 a 17 passam por dentro da arena. Cria uma atmosfera que, olha, é única no automobilismo mundial. O público fica muito perto. Muito perto, quase em cima da pista. Gera um barulho ensurdecedor. Eu fico imaginando a pressão, a adrenalina de passar ali. Parece que o público pode quase tocar nos carros. É uma sensação que pouquíssimas pistas oferecem. Vira um cartão postal da F1 moderna. Falando em atmosfera, em história, essa pista respira tradição, né? Mesmo tendo ficado um tempo fora do calendário. O mesmo, valendo para o campeonato, foi em 1963. E quem ganhou? O lendário Jim Clark, de Lotus. Mas não foi direto desde lá, né? Teve umas pausas. Exato. A F1 correu lá de 63 até 1970, aí saiu do calendário por um bom tempo, principalmente por questões de segurança. Segurança? Como assim? O público mexicano é extremamente apaixonado, né? E naquela época tinha muito problema de controle de multidão, gente invadindo área perigosa, complicado. Entendi. Aí a F1 voltou para uma segunda fase, de 1986 a 1992, depois outra ausência longa, até voltar com tudo em 2015, com a pista toda modernizada. E desde então tem sido um sucesso. Total. De público, de crítica, tanto que o contrato está garantido até 2028. E o nome da pista, Autódromo Hermanos Rodrigues, tem um peso especial, né? Nossa, carrega uma história muito forte, muito emocionante. É uma homenagem a dois irmãos pioneiros do automobilismo mexicano na Fórmula 1, Pedro e Ricardo Rodrigues. Ídolos lá, imagino. Ídolos nacionais nos anos 60, eles levaram o nome do México para o cenário mundial do esporte a motor. E a história deles foi intensa, né? E triste também. Sim, muito marcante e trágica. O Ricardo era considerado um prodígio, sabe? Um talento absurdo. Mas ele faleceu muito, muito jovem, com só 20 anos. Nossa. Como foi? Foi num acidente fatal durante os treinos para o GP do México de 1962, uma corrida que ainda nem contava pontos para o Mundial. E foi justamente na curva peraltada, aquela rapidíssima e temida, que hoje em dia tem um traçado diferente na F1 por segurança. Que coisa! E o irmão, o Pedro? Pedro continuou correndo depois da morte do Ricardo e construiu uma carreira de muito sucesso, venceu corridas importantes na F1, em carros esporte. Era muito bom. Mas o destino foi cruel de novo. O Pedro também faleceu num acidente de corrida em 1971. Foi numa prova de carros esporte na Alemanha. Ele tinha 31 anos. Caramba! Os dois? Os dois. A pista, que originalmente chamava Madalena Michuca, foi rebatizada oficialmente como Autódromo Hermanos Rodrigues em 1979, para eternizar a memória deles, o legado. Que história. E um aspecto que eu acho fascinante aqui é como a identidade, a alma dessa pista está totalmente ligada a essa herança, a esses heróis nacionais e as suas histórias, incluindo as tragédias, né? Dá uma profundidade, uma camada extra de emoção a cada corrida lá. Não é só mais uma etapa no calendário. Uma história realmente impactante. Mudando um pouco o foco de novo,
Para os resultados na pista ao longo dos anos. Quem manda no México na F1? E o Brasil? Já subiu no pódio lá, no topo? Olha, o piloto com mais vitórias na história do GP do México é o Max Verstappen. O Verstappen. Ele mesmo. Já são 5 triunfos nas 24 edições que valeram para o campeonato desde 1963. É um domínio bem considerável, especialmente na era mais recente. 5 vitórias. E ele larga muito na pole lá. Aí que tá o curioso. Apesar dessas 5 vitórias, o Verstappen só fez a pole position uma única vez no México. Sério? Aham. Isso mostra uma capacidade incrível de performance em ritmo de corrida, de gerenciar pneu, de estratégia. Ele realmente se entende bem com essa pista na hora da corrida. Interessante. E piloto brasileiro? Teve vitória nossa lá? Teve sim. Tivemos um momento de glória brasileiro no México. O nosso inesquecível Ayrton Senna. Senna. Quando... Ele venceu o GP do México em 1989, pilotando pela McLaren. Foi a única vez que a bandeira brasileira tremolou no lugar mais alto do pódio nessa corrida. Uma vitória muito marcante na carreira dele. Que legal. Bom, cobrimos bastante coisa. Os treinos recentes, os desafios malucos da pista, essa história rica. Juntando tudo isso, o que a gente pode esperar para a classificação logo mais e para a corrida amanhã? Recapitulando os pontos principais que a gente conversou, vimos uma competitividade bem alta nos treinos, né? Ferrari, RBR, McLaren mostrando que podem liderar. Isso aponta para uma qualificação que pode ser muito equilibrada, talvez imprevisível. Certo. Temos o fator dominante da altitude, que mexe com tudo. Aerodinâmica, motor, refrigeração, exige um acerto de carro super específico, e isso pode nivelar as coisas ou expor problemas. E o Bortoleto? Observamos o desempenho muito promissor do Gabriel Bortoleto, recebendo elogios pela maturidade. É um ponto positivo para a gente ficar de olho. Verdade. E tudo isso acontece numa pista com uma história densa, uma atmosfera vibrante. Então, qual seria a sua aposta? Ou melhor, uma reflexão final para a gente ficar pensando enquanto espera a corrida. Olha, considerando que o ar rarefeito pode, em teoria, diminuir um pouco as diferenças de performance aerodinâmica pura entre os carros, talvez não seja tão crucial ter o carro com mais downforce absoluto. E, ao mesmo tempo, isso aumenta muito a importância da confiabilidade do motor, da refrigeração e valoriza demais a estratégia. Onde você quer chegar? Fica a provocação. Será que nesse GP do México, mais do que em muitos outros, a capacidade de manter o carro funcionando redondinho, sem esquentar, sem quebrar, e executar uma estratégia de corrida inteligente, talvez flexível, será que isso pode ser ainda mais decisivo do que o ritmo puro numa volta? Entendi. Tipo, a corrida pode ser ganhar mais na estratégia e na confiabilidade do que na velocidade pura. Exatamente. Isso poderia abrir a porta para resultados menos óbvios, sabe? Talvez algumas surpresas no domingo. É um cenário para a gente observar com muita atenção. Boa reflexão. Vamos ficar de olho nisso. E para quem está ouvindo e não quer perder nenhuma análise como esta, fica o convite. Siga o nosso podcast, comente o que achou, avalie com aquelas estrelinhas para ajudar a gente a chegar a mais gente, sabe? E compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por velocidade. É isso aí. Até a próxima!